Agora vocês não vão ter problema nenhum, pessoal que está em casa, de ouvir, porque eu falo umas 3 vezes mais alto que a Paula, pelo menos, né? Então, capaz de vocês ficarem até surdos. Não, eu vou me controlar aqui. Então, gente, boa tarde, né? Como eu já me apresentei brevemente, eu sou a Bianca. E eu estou como responsável pela gestão de resíduos perigosos aqui na UFSC, que está na CGA, na gestão de resíduos, né? Na gestão ambiental, desculpa. E a outra já está aberta aqui, não, Paula? Não. Tá no Drive, né? Então, como a Paula falou, funcionou a animação dos slides. Como a Paula falou, ela está aqui como cooperação técnica, né? Só que a gente está tentando fortemente deixar a Paula aqui com a gente, mas por enquanto ela é convidada, apesar de a gente já estar inserindo ela aqui no nosso grupo como técnica e nos ajudando. E a gente estava bastante nervosa porque estava organizando tudo aqui, queria que desse tudo certo, porque é presencial e a gente está transmitindo, e aí nessa confusão a gente esqueceu de falar e apresentar a Trícia, que está ali no cantinho. A Trícia, ela é aluna da biologia, tá? E aí ela é uma das nossas bolsistas ali na CGA, com a gestão de resíduos, e aí a gente tem um outro bolsista que é da engenharia ambiental, que é o Matheus, que ele hoje tinha outro compromisso, mas talvez ele dê uma passadinha aí. Então, assim, a CGA, ela cuida de toda a parte, de tudo que for relacionado ao meio ambiente na UFSC, é na Coordenadoria de Gestão Ambiental. Poda de árvore, dengue, bicho aleatório que aparece na UFSC, etc. Tudo acaba indo parar ali na gestão ambiental, tá? E a gente aqui está oferecendo esse curso que é específico para a gestão de resíduos, que é a nossa área, né? E a CGA conta com muitos bolsistas e estagiários, então a gente sempre lembra de agradecer a eles, porque eles ajudam bastante a gente, e a Trícia e o Matheus, eles estão ali no Moodle também ajudando a gente a fazer todo o gerenciamento aí desse curso, não dos resíduos agora, do curso, né? Bom, é isso, eu vou ir falando, vocês vão perguntando se tiverem alguma dúvida, tá? A Paula foi bem legal, me deixou com as partes mais divertidas desse curso. Não, brincadeira. Eu vou falar com vocês agora um pouquinho sobre legislação, tá? Eu sei que legislação é chato, porque eu também não gosto, tá? Mas a gente traz isso aqui no curso para vocês terem uma breve noção da legislação por trás dos resíduos perigosos, porque na vida profissional de vocês, vocês podem vir a precisar dessas legislações, ou pelo menos ter ideia do que elas tratam, onde procurar alguma informação, né? E também para vocês entenderem um pouco que quando a gente cobra, como a Paula falou, quando a gente cobra, o resíduo tem que estar embalado assim, 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 assado. Aí vocês olham para a cara da gente, pai, para, né? Não dá para tu levar esse vidro solto assim para mim, tá aí dentro, tá seguro. Então, assim, não, a gente não leva o resíduo quando ele não está condicionado corretamente por causa da legislação. Ai, por que eu tenho que preencher um formulário com 1 milhão de detalhes e descrever o meu resíduo? Que coisa mais chata. Pois é, mas não é eu, Bianca, que estou pedindo para vocês, é a legislação. Então, eu vou trazer um pouquinho disso para vocês, tá? Tentar de uma forma bem leve, até porque não adianta eu querer enfiar um monte de coisa aqui para vocês, porque vocês não vão lembrar. Eu não lembro, então vocês também não vão lembrar. Isso que eu trabalho com essas legislações com uma certa frequência, né? Porque faz parte aí do nosso trabalho. Então, vamos ver algumas coisas relacionadas à política nacional dos resíduos sólidos e algumas outras legislações. Então, o que a gente vai ver rapidinho hoje aqui à tarde, tá? Então, a gente vai ver a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a RDC da Anvisa, que é a Resolução de Diretoria Colegiada, que é uma das que a gente usa bastante, que a Paula falou e eu friso. É uma legislação que é interessante vocês darem uma lida, mesmo que assim por cima, aquela leitura dinâmica, pelo menos para ver o que está descrito ali. Tem a ABNT também, a 10.004, uma instrução normativa do IBAMA, a resolução da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e essa legislação é bizarramente grande e ela é importante para o transporte de resíduos. Tem 2 legislações que tratam do MTR, que é um documento para o transporte do resíduo. Uma é uma lei estadual e a outra é uma portaria do Ministério do Meio Ambiente. Uma resolução do CONAMA e algumas outras normativas da ABNT. Tá? Bom, então, começando pela
digamos que a lei guarda-chuva, e eu acho que é uma lei que representa muito os resíduos, não só os perigosos, mas todos os resíduos, né? Que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E como a Paula já mencionou também, apesar do nome resíduos sólidos, ela não é só para coisas sólidas, ela é para todos os tipos de resíduos. Essa lei é de 2010, não sei para vocês, mas 2010 para mim é ontem. Então, assim, é muito recente, né? Então, vejam o tempo que a gente gera resíduo e não tinha uma legislação específica para dizer como que esse resíduo ele tem que ser gerenciado, como que ele tem que ser destinado corretamente, etc. Tá? Então, essa política ela vai trazer definições importantes para a gestão dos resíduos, como a gente vai ver em seguida. E assim, não é que não existia nada sobre resíduos antes, só que não existia uma lei específica para resíduos. Então, várias definições de ou destinação ou o que fazer com resíduo, elas acabavam entrando em outras leis que estavam meio que diluídas em outras legislações, tá? Mas a de resíduos especificamente é de 2010. Bom, e aí o que essa lei traz? Uma das coisas importantes que ela traz é justamente essa ideia dessa pirâmide aqui, né? E o que essa pirâmide aqui? É justamente qual que é a ideia que a gente tem que ter para todo tipo de resíduo, desde o resíduo do alimento, né, o resíduo orgânico que a gente gera em casa, até o resíduo lá do laboratório. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É tentar, obviamente, não gerar o resíduo, né? Então, vou na feira, né? Eu tenho um pouco por eu ser bióloga, talvez, não sei. Eu tenho mania, quando eu vou naquele direto do campo, no sacolão lá, né? Eu me dá muito nervoso se eu tiver que pegar os saquinhos toda vez que eu vou lá para botar as frutas. Eu tento lembrar de levar de casa os saquinhos que eu já tenho de outras idas na feira, para não ficar pegando vários sacos plásticos toda vez que eu vou na feira e vai um saco plástico para cada coisinha. Me dá nervoso, particularmente eu não gosto. Então, assim, é um exemplo de não geração de resíduo, né? Para que eu vou estar pegando mais plástico, sacola de supermercado, etc. Mas isso desde em casa com esses resíduos, né? Com esse futuro resíduo, como a Paula falou no laboratório e tudo mais, são coisas que a gente pode repensar, né? Se a gente realmente precisa gerar aquele resíduo ali. Bom, preciso gerar, não tem jeito. Eu vou precisar usar aquilo ali, eu vou gerar um resíduo. Tem como reduzir essa quantidade de resíduo que eu estou gerando? De repente, eu consigo reduzir isso, usar uma quantidade menor, usar menos, né? Não tem como reduzir. Será que aquele resíduo que eu gerei ali, ele não pode ser reutilizado? Em casa, por exemplo, né, a gente tem muita mania, pelo menos a minha mãe adora essa desculpa. Mãe, por que tu tá pegando sacola de supermercado? Tu não tem a sacola retornável? Mas é que eu vou usar no lixo, né? Todo mundo pensa, não, mas eu vou usar no lixo. Eu até concordo, mas a quantidade de sacola que a gente pega no supermercado, às vezes, é muito superior à que a gente vai precisar para usar na lixeira. Então, assim, é nesse sentido, né? Beleza, pegou a sacola porque tu vai precisar da sacola, porque tu tem que levar tua compra para casa, então reutiliza aquela sacola na lixeira. Ou, sei lá, uma bandejinha de plástico, não sei o quê, será que não dá para reutilizar com outra coisa, né? Então, esse é o passo próximo, se não deu para fazer os anteriores. Não deu para reutilizar, não tem jeito. Tem como mandar para reciclagem? Como a Paula falou, infectantes, químicos, obviamente, a maioria deles não tem como a gente reciclar, né? Então, são resíduos que não são recicláveis, mas no nosso dia a dia tem muito resíduo que a gente pode, sim, enviar para reciclagem, separando corretamente. Não tem como reciclar, não tem jeito. Então, fazer um tratamento para que aquele resíduo se torne ou menos perigoso ou seja transformado de alguma forma. Não tem como tratar, não tem. É um rejeito. O rejeito é aquele que não tem mais jeito, né? Não lembro se tu colocou isso no teu slide. Rejeito é o que não tem mais jeito. Não tem o que fazer com aquilo ali. Então, o último passo, aqui ficou muito claro, mas é a destinação final. E aí, essa destinação final é prevista que ela seja ambientalmente adequada, né? Então, de acordo com a garantia de que aquilo não vai causar nenhum mal à saúde das pessoas e ao meio ambiente, tá? Então, existe essa hierarquia e ela está prevista em lei. E aí, a definição de resíduos sólidos, que a Paula também já deu uma passada, né? Então, é isso. Apesar de chamar resíduos sólidos, ali diz que são materiais, substâncias, objetos descartados resultantes de atividade humana em sociedade, cuja destinação final se propõe a proceder ou está obrigado a proceder nos estados
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inevitável seu lançamento em rede pública de esgoto ou em corpos d'água, tá? Então, isso aqui também está especificado na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, certo? Que eles podiam ter parado o nome em resíduos, né? Podia ser só Política Nacional dos Resíduos, ponto. Mas alguém foi lá e quis complementar deixando sólidos também. Mas aí tem a explicação lá na política. Ah, tu falou da explicação? Acho que eu não falei da explicação, né? É que antigamente, assim, bem antigamente, quando eles começaram a se preocupar com a geração, né, de lixo, resíduo, eles começaram a dividir, então, o que era águas servidas, que é um nome bem ruim, mas era todo o esgoto, o que ia para o rio, e o que era resíduo sólido, que não ia para o esgoto. Então, por isso ficou resíduo sólido e águas servidas. E é desde lá que vem esse termo resíduos sólidos, e não sei por que se manteve. Então, é um termo mais histórico que acabou se mantendo, apesar de física e quimicamente não fazer muito sentido a definição. Mas a Paula, ela estudou bastante para esse curso, vejam, ela viu até explicações desses termos. Então, bem disso, mas né, não faz muito sentido para a gente. Bom, então, essa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, como eu falei, ela é... Caiu? Vamos dar uma guardadinha para não prejudicar ninguém. A voz voltou, mas... A voz voltou. Mas os meus cabelos ainda não aparecem no livro. Quase ninguém pegou essa referência. Mas deixa quieto. Bom, então, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela é uma política guarda-chuva, né? Então, ela vai definir várias coisas ali, mas ela não entra em vários detalhamentos que a gente precisa aqui na universidade para tratar dos resíduos perigosos. Então, a Paula também já tinha mencionado, o que a gente usa aqui na UFSC, principalmente para pensar e seguir, né, a lei certinho, a gente usa principalmente a RDC da Anvisa, número 222 de 2018, que apesar de ela tratar de resíduos provenientes de serviço da saúde, por definição, e se vocês pensarem a universidade como um todo, não entraria como resíduos da saúde toda a universidade, né? Não existe uma legislação que seja específica para resíduos de universidade. Então, talvez tu até tenha alguma coisa para resíduos industriais, só que também não se encaixa na universidade, porque apesar da gente gerar um volume muito grande de resíduos perigosos, ainda não é um volume e não é uma quantidade que chega a um volume industrial, né? Então, a gente não tem uma legislação específica para resíduos de laboratório. E aí, por causa disso, a gente segue a RDC da Anvisa, porque ela traz vários detalhamentos de várias coisas que são importantes e nos ajudam bastante a fazer o gerenciamento dos resíduos aqui na UFSC, tá? Então, algumas coisas que ela fala, né? Ela trata ali do manejo dos resíduos, né? Então, ela fala justamente quais são as etapas desse manejo desses resíduos. Então, ela traz ali, ó, segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta interna, transporte externo, destinação e disposição final. Então, tudo isso daí são coisas que nós temos que fazer. Então, ali, ó, onde que eu vou fazer a segregação do resíduo? Quem que faz a segregação do resíduo? Vocês fazem a segregação do resíduo no laboratório. Quando que vocês fazem isso? Quando estão gerando resíduo. E se não fazem isso quando estão gerando resíduo, vocês já estão errados. Porque isso vai gerar uma bola de neve que lá no final vai ser um problema, tá? Por exemplo, uma vez a gente recebeu uma solicitação lá de coleta de resíduo que o resíduo era descrito assim: resíduo líquido do TCC do Lucas. Gente, é sério, tá? Existe essa ficha. Se alguém tiver dúvidas, eu posso provar. Eles mandaram a ficha assim. E aí a gente diz, então, não dá, a gente não pode coletar um resíduo assim. Então, o que aconteceu nesse caso? Nesse caso, aconteceu de que o Lucas, que fez o TCC e gerou aquele resíduo, na hora em que ele gerou, ele não identificou o resíduo. De uma forma que a próxima pessoa, que já está errado, porque ele que tinha que armazenar aquele resíduo, mas a próxima pessoa que fosse manipular aquilo ali para armazenar, para poder encaminhar para a coleta, soubesse o que é aquilo ali. Então, a partir do momento que vocês estão fazendo um trabalho
na bancada, ou algum experimento, alguma coisa, e está gerando um resíduo, naquele momento vocês já têm que fazer essa segregação, já tem que fazer essa separação. Colocar na bombona certa, colocar na lixeira correta, vocês que têm que fazer isso, tá? E aí o acondicionamento também, o acondicionamento pode ser no momento, se já é numa bombona, ou pode ser posterior, quando, depois vamos colocar tudo num outro recipiente para o descarte, né? A identificação do resíduo, etc. Tá? Então, isso vocês vão estar fazendo nos laboratórios de vocês. Mesmo que vocês não sejam responsáveis pelo resíduo geral do laboratório, não é vocês que vão pedir a coleta para a gente, mas é vocês que estão gerando o resíduo. Então, vocês têm que fazer isso, tá? O que mais? Traz ali também a definição de resíduo perigoso. Então, são aqueles resíduos que têm como características, o que a Paula tinha mencionado, né? Inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, e aqui ainda traz outras características, né? Carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade. Então, aqueles últimos ali, patogenicidade, carcinogenicidade e mutagenicidade, são característicos de resíduo infectante ou químico? Infectante, né? O químico seriam os primeiros ali e esses últimos seriam os infectantes, tá? Então, isso também está descrito lá na RDC da Anvisa. Químico também, é verdade. Tem razão. Tem razão que o químico é. Patogenicidade erro de bióloga. Patogenicidade não, mas os outros também pode ser químico, verdade. Desculpa, gente, escorreguei. Não, mas é verdade. Eu não tinha me dado conta, mas é porque eu acho que a outra que não só traz a patogenicidade é a da BNT, não lembro. É da BNT, né? É porque isso daqui me marca mais porque a BNT parece que é só, o infectante é só patogênico, né? Mas ele tem outras características, por isso que eu estava assim, gente, faltam características. É que também dentro da toxicidade, os pictogramas que eu vou falar, né? Sim. Que aí ali dentro tem as outras características, tá certo? Isso aí. Então, quando tiverem alguma dúvida em relação às etapas de manejo, definição, né, como fazer alguma dessas etapas e tudo mais, deem uma consultada nessa resolução que lá tá tudo certinho, tá? Mas nas nossas aulas e nos nossos slides também. Então, vocês podem salvar os slides e consultar quando precisar. A RDC da Anvisa ela também está trazendo a questão do acondicionamento, né? Então, claro, ela não vai detalhar e não vai estar explicando como é que deve ser acondicionado o resíduo, mas está dizendo ali que tem que ser, embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamento e, quando couber, que sejam resistentes a ações de puntura, né, que é perfurar, ruptura e tombamento e que sejam adequados física e quimicamente ao conteúdo acondicionado. Então, quando vocês forem ver os químicos com a Paula, vocês vão ver que vocês vão ter que cuidar, por exemplo, a compatibilidade química, não só entre os produtos que vocês estão descartando, mas também entre o resíduo e o material de que é feito a bombona, né? Então, tudo isso tem que cuidar. Também fala da destinação final ambientalmente adequada. Então, ali diz, né, que tem que aqueles passos todos, né, reutilização, reciclagem, a compostagem, a recuperação, o aproveitamento energético. Então, existem alguns resíduos que a gente consegue enviar para um reaproveitamento energético, né? Ou então outras destinações que sejam admitidas pelos órgãos competentes. E aí que entra a destinação ambientalmente adequada. Então, os órgãos ambientais, eles que vão definir o que é ambientalmente adequado para determinados resíduos, tá? E é essa a destinação que o resíduo tem que receber, certo? Então, são algumas definições importantes que a RDC da Anvisa ela traz, tá? E aí a gente tem no anexo 1 dessa resolução a classificação dos resíduos. Então, aí vocês vão ver o que é resíduo infectante, o que é resíduo químico, segundo essa classificação que a Anvisa faz. Mas, de forma resumida, a Paula também já tinha mencionado, assim, tem um pouco de redundância no que a gente está falando, mas são coisas que é bom vocês verem mais de uma vez, porque são as informações que a gente considera, assim, as informações mais básicas e que a gente sabe que gera muita dúvida.
Por quê? Porque, bem ou mal, por mais que vocês estão no laboratório gerando resíduo, segregando resíduo, vocês não estão lidando com isso todos os dias como a gente, né? Para a gente fica mais fácil de lembrar de todas essas informações, para vocês não é tanto. Então, pelo menos vocês sabendo também onde consultar, fica um pouco mais fácil, né? Então, é nessa legislação da Anvisa que vai trazer a classificação dos resíduos em 5 grupos, tá? Então, o grupo A, ele é dos agentes biológicos e resíduos infectantes, tá? E aí ele vai ser dividido em 5 subgrupos que a gente vai ver no curso de infectantes. O grupo B são todos os resíduos químicos, e aí os resíduos químicos são definidos pelas características, né, que ele traz aqui. E aqui ele não incluiu aqueles outros, ó. Agora eu não lembro se isso está na resolução ou foi no slide que acabou indo. Depois eu até vou dar uma conferida e até qualquer coisa eu mando lá no Moodle para vocês. Que ele só considera aquelas 4 primeiras ali, ó, para caracterizar o produto químico, né? Bom, enfim, depois eu dou uma conferida lá na legislação para ver se consta só essas características mesmo, tá? Pode ser que esteja definido assim. Bom, enfim. O grupo C, rejeitos radioativos. A UFSC não gera até onde a gente sabe, tá? O que acontece? Nós já tivemos, no último 1 ano, a gente já teve 2 casos. Eu tive, porque eu assumo isso como o meu problema, já que eu tenho que resolver essas coisas. Já tivemos 2 casos de solicitação de descarte de resíduos radioativos. Os 2 foram do CCB, inclusive. Um era era um produto que era usado para marcar DNA, se eu não me engano, e que ele tinha trítio na composição. Então, para os não químicos, o trítio é uma molécula de água que tem um nêutron a mais, elétron, nêutron, próton, um próton a mais, nêutron, obrigada. Então, ele é uma molécula, tem 2 a mais, obrigada. É que tem o deutério, né? Deutério tem 1 e o trítio tem 2 nêutrons a mais. Então, é uma molécula de água, só que ela é mais um átomo. Hidrogênio, obrigada. Obrigada, gente. Um átomo de hidrogênio que está nessa molécula de água, que tem 2 nêutrons a mais, no caso do trítio, e aí isso faz com que essa molécula de água ela seja radioativa, né? Ela emita radiação. Então, o professor lá do CCB mandou... O bom é que ele sabia que ia dar problema, porque ele mandou um e-mail explicando que o resíduo tinha mais de 20 anos, de um professor que se aposentou, e o resíduo estava lá no armário, nunca ninguém mexeu. Então, ele já botou no e-mail, não, mas tem mais de 20 anos, e já me mandou um artigo falando do decaimento do trítio, porque ele já estava preocupado, porque ele sabia que ia ter problema para descartar, né? Porque a gente não pode descartar resíduo radioativo, não tem permissão para isso. Então, felizmente, né, por todo esse histórico do resíduo, de estar lá muito tempo, de já ter passado a meia-vida, etc., eu consegui contato com uma pesquisadora que era vinculada ao Conselho Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão responsável por resíduos radioativos. Então, qualquer coisa radioativa tem que passar por esse conselho, né? Eles que coordenam descarte, qualquer coisa nesse sentido. E aí, de fato, essa pesquisadora me confirmou que, pela característica que já estava o resíduo, ele não era mais considerado radioativo, que ele podia ser descartado, inclusive, na pia, pela quantidade que se tinha. Claro que a gente não jogou na pia o resíduo, né? Mas aí, pelo menos com isso, a gente pôde encaminhar ele para a coleta de resíduos químicos e descartar como um resíduo altamente periculoso. Então, foi resolvido. E o outro caso foi na botânica, que era uma amostra que tinha carbono 14. Mas o carbono 14, apesar de ser radioativo, também ele entra naquela tabela da CNN como não radioativo, no sentido de que até uma certa quantidade pode se descartar como não radioativo. Então, também não deu problema. Mas, assim, não tem autorização. A gente não pode descartar esse tipo de resíduo, né? Então, até... a gente comenta que, sei lá, se alguém por algum motivo tiver a brilhante ideia de fazer algum projeto que envolva resíduos radioativos, tem que entrar em contato com a gestão de resíduos antes, tá? E para vocês terem uma ideia, assim, não precisa nem tão longe resíduo radioativo, agrotóxico.
Descarte de agrotóxico entrou no nosso contrato de resíduos químicos, no contrato que está vigente agora, que foi feito em 2020. No contrato anterior, não se tinha previsão de agrotóxico. Então, todo o pessoal que trabalhava com agrotóxico não podia descartar agrotóxico pela UFSC, não podia, não tinha como, porque a gente não tinha um contrato do descarte. Então, a partir de 2020, a gente conseguiu renovar o contrato e aí adicionar agrotóxico na previsão da coleta, né, no contrato. Isso é para dizer o quê, né? Já eu sei que eu estou fugindo um pouquinho ali, mas é uma questão importante. Toda vez que vocês forem trabalhar por algum motivo, inventei um projeto super, nossa, vai salvar o mundo, mas vai gerar um resíduo que ele é um pouco diferente, que aparentemente, sei lá, a gente não costuma descartar com frequência, entre em contato com a gestão de resíduos. Manda um e-mail para a gente, eu vou gerar um resíduo assim, 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 ok? Claro, né, resíduos simples que vocês geram, né, com frequência não precisa, mas assim, sei lá, pensei num plano mirabolante de doutorado, mestrado, sei lá, TCC, e vai gerar um resíduo muito diferente, tem que entrar em contato para ver se for químico, infectante, enfim, a gente tem que ver se está no nosso contrato, senão o que vai acontecer? Você vai ter que guardar abraçado esse resíduo para você até ter um jeito de descartar isso pela UFSC, né, pela universidade. E aí os outros dois tipos de resíduo, o grupo D, é o resíduo que a gente gera em casa, né, resíduo domiciliar, que aí entra tanto o orgânico, quanto o reciclável, quanto o rejeito, e o perfuro cortante, que daí a gente vai repetir ele tanto no curso de infectantes quanto no de químico, porque ele entra nos dois grupos, né, dependendo da contaminação dele. E também pela RDC da Anvisa, a gente tem os símbolos que marcam, indicam esse tipo de resíduo num ambiente. Então, se vocês vão num laboratório que gera mais de um tipo desses resíduos, o laboratório vai ter que estar especificando onde é que vocês vão segregar cada um desses resíduos. Então, aquele primeiro lá é o grupo A, que indica resíduo infectante, o do meio aqui é o grupo B, que indica resíduo químico, e esse aqui indica resíduo perfuro cortante. E aí, esse daqui ele tem que vir com a informação adicional que se esse perfuro cortante ele é do tipo químico ou infectante. Se for a caixinha de perfuro cortante, que vai estar lá em cima da bancada, vocês têm como saber pela cor da caixa. Caixa amarela é para perfuro cortante infectante. Caixa laranja é para perfuro cortante químico, que vocês vão ver mais adiante também no curso. Tá? Então, a RDC também traz algumas informações relacionadas ao gerenciamento de resíduos, as etapas do manejo, como a gente viu, né? Gerenciamento de cada um dos grupos e tem informações detalhadas de como é feito esse gerenciamento, como deve ser feito esse gerenciamento, e também trata de segurança ocupacional, incompatibilidade química e substâncias que reagem com esse PAD, que é um material que é feito às bombonas, que é feito geralmente o descarte de resíduos líquidos, tá? Então, tudo isso vocês encontram nessa resolução da Anvisa. Então, assim, vocês viram que lá no Moodle tem um material, né, de apoio lá, aquele material extra que a gente deixou lá para vocês. Tem um monte de legislação, um monte de coisa para ler. Eu sei que vocês não vão ler, porque vocês não têm tempo, porque é chato e porque talvez vocês não precisem. Mas, assim, se vocês tiverem um tempinho para ler alguma daquelas, peguem essa resolução aqui para ler, tá? Mesmo que seja passar o olho assim por cima, sem muita atenção, mas pelo menos para vocês verem o que está descrito ali. Que é aqui para a UFSC que a gente utiliza bastante essa legislação. Bom, a próxima, que eu também não vou entrar em muitos detalhes, é a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a 5.947 de 2021. Então, ela regulamenta o transporte rodoviário de produtos perigosos, tá? Essa resolução, quando é que a gente precisa dela? Aqui, né, no gerenciamento, na gestão de resíduos. Quando a gente vai fazer a coleta dos resíduos. E é nesse momento que a gente olha aquela caixa aberta, com coisa para fora, e diz para vocês, não vai para a coleta, porque tem que estar fechada a caixa. Por quê? Porque a gente é chato? Não, porque essa lei aqui diz que não pode transportar desse jeito, tá? Então, é essa legislação que a gente tem que cuidar, tanto no transporte do resíduo, quanto no veículo em que esse resíduo está sendo transportado. Existem legislações de placas
de como devem ser as placas nesse veículo para transportar o resíduo, né? Então, ali quando buscamos a destinação ambientalmente adequada de resíduos perigosos gerados na instituição, é necessário pensar em todas as etapas envolvidas. Então, assim, eu sei que muitas vezes o pessoal lá no laboratório, quando a gente vai coletar o resíduo e diz, não dá para fazer desse jeito, ou tem que ter assim, tem que ter assado, o pessoal fica, são uns chatos, né? Mas, na verdade, a gente faz o quê? O nosso trabalho foi justamente, e eu não digo nem o meu trabalho, mas o trabalho das pessoas que vieram antes de mim nesse cargo, foi justamente pegar todas essas legislações, ver o que precisava ser seguido, e aí padronizar tudo para que a UFSC possa respeitar todas as legislações. Desde o formulário de solicitação da coleta até aquela etiqueta que vocês têm que colocar, identificando o resíduo, tudo que tem ali está previsto nas legislações, tá? Então, para destinar um resíduo perigoso, é preciso transportar também, segundo essa legislação, né? Então, o transporte tem algumas etapas, né? E aí tem que seguir as normas de segurança também para prevenir qualquer acidente, tanto ambiental quanto das pessoas que estão manejando o resíduo e das pessoas no entorno, se acontece um acidente com esse resíduo, né? Os resíduos perigosos, então, eles são compostos de produtos perigosos, obviamente, e aí, então, a gente tem que seguir mais criteriosamente ainda todas essas leis, tá? Então, o que essa resolução traz? As empresas transportadoras são responsáveis, então, pela coleta e transporte desses produtos, elas devem providenciar determinadas documentações, tá? E aí, entre todos esses documentos que a empresa que faz o transporte de resíduo tem que ter, um deles é a gente que tem que gerar, que é o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduo. Então, toda vez que chega uma solicitação para a gente tem que saber o tipo de resíduo que vai ser coletado naquele dia, porque a gente tem que gerar um documento para aquele tipo de resíduo. Isso é só um dos documentos que a empresa tem que ter, né, no dia da coleta. E também prevê que tem que ter, né, as pessoas que estão trabalhando nesse veículo, elas têm que estar com EPI. Então, quem aqui já viu alguma coleta da UFSC de químicos, principalmente, viu que não só eu, mas o pessoal que trabalha no caminhão também tem que estar com a máscara, tem que estar de jaleco, tem que estar de luva, né? Tudo isso é previsto na lei. E a sinalização do veículo também. Então, também, quem já viu uma coleta de químicos, né? Quando o veículo está ali fora, na parte externa do prédio, óbvio, né? Não vai estar dentro do prédio, eles botam aquelas plaquinhas sinalizando o risco ali para ninguém chegar perto. A maioria das pessoas ignora aquilo ali e passa do lado do caminhão, mas pelo menos está avisado que ali tem um risco, né? E aí essa lei também está dizendo, olha, o seguinte, os estabelecimentos geradores desses resíduos devem acondicionar tais produtos nas embalagens adequadas, bem como identificar os volumes. Então, vejam, além da RDC da Anvisa, que diz que tu tem que acondicionar adequadamente o teu resíduo, para o transporte também é previsto que ele esteja adequadamente armazenado, tá? Então, vejam, duas legislações diferentes que estão dizendo a mesma coisa e reforçando aquilo que a gente fala no momento da coleta, quando não pode levar o resíduo por determinado motivo, tá? Também está previsto nessa legislação ali o rótulo de riscos, né? Para identificar qual que é o risco que oferece aquele produto, tá? E aí tem a declaração de carga, que é um documento mais de responsabilidade da empresa de transporte. E aí, quando é transportado um resíduo perigoso, ele precisa ser identificado no veículo, tá? Então, tudo isso daqui são identificações que existem para transporte de produtos. Provavelmente vocês já viram alguns deles quando estão principalmente na BR, né? Mas às vezes dentro da cidade também. Então, se eu não me engano, o de inflamável provavelmente estão naqueles caminhão-pipa, às vezes que abastecem posto de gasolina, né? Que são essas plaquinhas ali. Eu não vou ler um por um aqui, tá? Vocês conseguem acessar isso na legislação, mas eu coloquei essa figura associada a essa lista de coisas para vocês terem uma noção que cada uma daquelas classes ali é um grupo diferente, e aí cada uma delas vai ter uma placa específica que tem um númerozinho equivalente, tá? Então isso daqui não é difícil de encontrar na internet para quem tiver curiosidade, se não quiser acessar a legislação,
para dar uma olhada e ver o que significa cada um. Ou não, né? Porque senão vocês vão estar na estrada e vão ver essas placas, vão ficar com medo dos carros e caminhões. Certo? Então, aqui eu trouxe, né, ela um pouquinho reduzida, mas é basicamente isso, são os modelos das placas. Então, quando o veículo está transportando algum desses grupos, ele é obrigado a trazer alguma dessas placas, tá? E aí, vocês já pararam para pensar que na UFSC a gente está transportando e descartando quase tudo aquilo ali? Será que tem um caminhão igual, como é que é negócio de escoteiro, né? Cheio de medalhinha pendurada, vem um caminhão assim, cheio de placa? Não. O que a legislação diz quando tu está transportando mais de um daqueles grupos ali ao mesmo tempo? Que é o nosso caso aqui da UFSC. A legislação diz que, nesses casos, tem que colocar só uma placa retangular laranja, só, sem nada, sem número, sem nada, tá? É isso que a legislação prevê. Tem uma confusão que gera esse número 9 aqui, porque se vocês forem ver, aqui está dizendo assim, ó, substâncias e artigos perigosos diversos, incluindo substâncias que apresentem risco para o meio ambiente. Se vocês lerem só isso daqui, o que parece que está dizendo? Que tudo isso daqui entra aqui. Mas não. Se vocês lerem o conceito, né, a descrição mais detalhada desse item aqui, na verdade ele representa tudo que for substância e artigo perigoso diverso que não seja nenhum desses aqui. Tá? Então, isso aqui seria assim, não é nada disso daqui, mas ainda é perigoso, inclusive para o meio ambiente. Aí usa a placa número 9, tá? Se for todos esses grupos juntos e misturados, aí seria só uma placa laranja retangular, tá? E aí também é previsto numa outra legislação, por isso que não está aparecendo nessas plaquinhas aqui, que é uma resolução também da ANTT, mas ela é um pouco mais antiga, né? Que prevê que quando tenha um resíduo de risco ambiental, pode-se usar essa placa aqui também, tá? Que oferece risco ao meio ambiente. Certo? Então, a NTT ainda traz a relação dos produtos perigosos e provisões especiais, as quantidades e os limites que podem ser transportados, tá? Dispõe, faz disposição relativas de embalagens e tanques, também ela entra nesse detalhamento de como deve ser a embalagem, né, do resíduo, como ele deve estar embalado. Os procedimentos para expedição, né, então, os modelos de placa de risco, que é o que eu comentei antes, o símbolo para os transportes, exigência para fabricação e saída das embalagens, contentores intermediários, granéis, embalagens grandes, tanques portáteis, etc. Que também, se vocês já repararam, todas as embalagens de resíduos, fora as caixas de papelão, mas tanto os sacos de resíduo quanto as bombonas que elas são fornecidas, todas elas têm que ser certificadas pelo Inmetro, né? A gente não aceita para o transporte bombonas que não sejam certificadas por Inmetro ou sacos plásticos aleatórios, né? Que não pode, tem que ser certificado e tem que ter todo aquela estampa no saco de resíduos químicos, né? E prescrições relativas à operação do transporte também, tá? Bom, aí passou a NTT, outra lei que a gente também tem regendo aí os resíduos perigosos, é essa instrução normativa do IBAMA, número 13, tá? Que, nesse caso aqui, essa lei, uma das coisas importantes é que ela tem uma lista de resíduos sólidos, tá? Ela traz a lista de resíduos sólidos. E aí também, essa lista, esse número, ela é usada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras. Para que nos interessa principalmente isso daqui? Quem já teve que fazer o rótulo de resíduo, não sei se muitos aqui já tiveram que preencher rótulo de resíduo aqui da UFSC, tem um campo lá que é o código do IBAMA. Esse campo vem dessa lei aqui. Tá? Então, veja, a gente é obrigado a ter aquele campo, né? Assim, mais uma coisa que eu tenho que preencher nesse rótulo, eu nem sei o que é isso, eu vou ter que descobrir o que é esse número. Pois é, tem isso daqui previsto em lei, por isso que é cobrado ali na hora de botar o rótulo no resíduo, tem que ter esse código do IBAMA, tá? Que vem dessa lista aí, certo?
E aí, sempre na hora da coleta, a gente dá aquela conferidinha, porque a gente sabe que isso é complexo. Porque para a gente é complexo. Então, para vocês, a gente sabe que é mais complexo ainda, que não é uma coisa que vocês trabalham todos os dias e não tem familiaridade. Mas, assim, com o tempo, como geralmente a gente costuma gerar dentro dos laboratórios os mesmos tipos de resíduo, com o tempo essas coisas vão se tornando um pouco mais familiares, né? A gente espera, pelo menos. Então, esse aqui é um exemplo, né, do que é esse código do IBAMA, tá? Não é uma sequência de números aleatórias, tá? Se vocês entrarem lá na legislação, vocês vão ver que ali, ó, o primeiro número lá é referente ao capítulo, que é o quê? Resíduos de processos químicos orgânicos, especificamente aquele 7 ali, né? Então, ele já está indicando uma característica do resíduo. O segundo número, que seria o subcapítulo, aquele 3 ali, ó, é resíduos de fabricação, formulação, distribuição e utilização de corantes e pigmentos orgânicos. Então, vejam que aquele número também está indicando outra característica mais específica do resíduo, né? E aí, o último ali junto vai estar caracterizando o resíduo e aquele asterisco ali indica que é um resíduo perigoso, tá? E aí, do lado, tem, então, a descrição específica daquele resíduo ali, que seriam outros solventes, líquidos de lavagens e efluentes orgânicos, certo? Então, isso tudo vai estar lá nessa normativa do IBAMA número 13. Tá? E aí, isso é importante também para a gente manter esse cadastro técnico federal de atividade potencialmente poluidora, porque a UFSC tem que ter esse cadastro, tá? Então, felizmente, essa parte do CTF, lá do IBAMA, não sou eu a responsável por fazer, é o meu colega, o Alisson, que trabalha lá na CGA também. Então, ele mantém essas informações. Caiu? Vai guardar? Voltou? Voltou? Beleza. Estamos on. Só aproveitando que te a Aline, no chat, ela ficou com dúvida da placa laranja. Aí ela perguntou como que é essa placa laranja. Aí eu estava explicando para ela que a placa laranja, quando está quando você tem um caminhão com uma placa laranja, só uma placa laranja retangular, corra. Ali pode ter qualquer risco, inclusive o ambiental. Pode ter todos os riscos. Esse é o pior, tá? Se está ok, é a Aline, né? O nome dela. Aline. Se está ok, Aline, nos dá um sinal no chat. Se ficou alguma dúvida, pergunta que a gente tenta explicar melhor. Depois eu acabei não botando ela, né? Eu devia ter posto uma imagem dela, acabei esquecendo, mas depois eu posso botar ali na internet também para vocês darem uma olhada. Mas realmente é um retângulo laranja, ponto. Não tem muito além disso. Ela falou que achou que era outra legislação, mas não é. É na mesma legislação. É na mesma legislação. Bom, então, como eu estava falando, esse cadastro técnico federal de atividade potencialmente poluidora, a UFSC tem que ter esse cadastro, tá? E quem mantém as informações desse cadastro, desse registro, é o meu colega Alisson. Então, às vezes, de vez em quando, também, na época do ano, lá ele me pede algumas informações de alguns geradores aqui da UFSC para incluir nesse cadastro, tá? Que também está nessa legislação, certo? E aí agora a gente muda de legislação de novo. Vejam que é um pupurri de legislação aqui, mas como eu falei, não é para esgotar o tema, é mais para vocês terem ideia de que tudo que a gente pede na gestão de resíduos vem da lei, tá? Então, existe duas legislações. A primeira dela, temporalmente, ela é estadual, tá? Então, o Estado, ali em 2010, vejam que por coincidência ou não, é o mesmo período ali que surgiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Tem essa lei, 15.251, que prevê que para tu transportar um resíduo, esse material ele tem que estar associado a um MTR, que é um Manifesto de Transporte de Resíduo. Tá? Então, como eu falei para vocês, toda vez que a gente vai para a coleta, a gente tem que saber previamente tudo que vai ser coletado, não só para a gente ter noção do volume que vai ser, porque às vezes eles precisam até mandar um caminhão maior para a coleta,
do que a gente também pode esperar, se vai ter um resíduo que é muito perigoso, muito reativo, a gente tem que pedir um cofre para ser transportado dentro do caminhão, ou às vezes só separa aquele resíduo dentro do contentor, enfim. Mas também porque a gente precisa gerar esse documento. Então, esse documento ele é por tipo de resíduo. Então, por exemplo, a gente tem MTR para solvente halogenado, solvente não halogenado, pilhas e baterias, resto de produto químico, sólido contaminado com produto químico. Todas aquelas classificações que vocês podem escolher no formulário na hora de solicitar a coleta, para cada uma daquelas classificações, existe um MTR que a gente tem que gerar. Então, esse documento, ele era previsto inicialmente nessa lei estadual, tá? Mas, ali... e aqui é a cara do site, tá? Então, como é uma lei estadual, quem desenvolveu um sistema onde é gerado esse documento foi o IMA, tá? Que é o Instituto do Meio Ambiente aqui de Santa Catarina. Então, a gente tem um cadastro nesse site do IMA e é assim que a gente gera os MTRs, né? Então, esse MTR, ele é um documento que ele tem um número. E esse número ele vai vinculado aos resíduos que é coletado naquele dia ali. Vinculado a que nível? A nível de quantidade. Então, na coleta, a gente pesa os resíduos e no final, lá quando chega lá na empresa, que eles conferiram o peso, está tudo certinho, esse valor que foi coletado em peso, ele vai nesse documento aqui, para saber que naquele dia foi coletado aqui na universidade 150 quilos de solvente halogenado. E aí isso vai nesse documento do MTR de solvente halogenado da UFSC daquele dia, tá? Por quê? Porque esse documento com esse número, ele é rastreável. Então, mais adiante, a gente tem um certificado de destinação final, que é um documento que a empresa que destinou o resíduo gera, dizendo que aquele resíduo, aquele solvente halogenado, ele foi para incineração, que é a destinação que está prevista para esse tipo de resíduo. Então, lá no final, a gente consegue rastrear esse resíduo que foi coletado aqui na UFSC e comprovar, tanto para órgãos ambientais, quanto para, às vezes, instituições internacionais que financiam projetos em laboratórios aqui na UFSC, exigem que o laboratório apresente esse certificado de destinação para que eles deem o dinheiro para financiar projeto. Aqui no Brasil, isso não é muito comum ainda, mas o pessoal do estrangeiro, né, os estrangeiros, eles tem muito essa preocupação, seja por legislação deles ou por vontade própria, com a questão dos resíduos. Então, muitas vezes o laboratório entra em contato com a gente, solicitando esses certificados de destinação, para que eles possam apresentar para a instituição estrangeira, para que eles liberem uma verba para um projeto, tá? Para vocês verem como é importante a gente ter o controle e o rastreamento desse resíduo, tá? Então, isso permite que os órgãos do meio ambiente do Estado, né, e o IBAMA, façam a fiscalização da destinação desse resíduo, também da movimentação, do transporte, etc. E aí, em 2020, vejam, agora em 2020, foi ontem, né? Surgiu essa portaria do Ministério do Meio Ambiente que prevê o MTR nacional. Então, antes, eram legislações estaduais. Nem todo estado exigia esse manifesto de transporte de resíduo. Agora, existe uma portaria nacional que prevê que esse documento seja emitido, tá? E aí, ele é emitido pelo Sistema Nacional de Informação sobre Gestão de Resíduos Sólidos, que é esse SINIR, tá? E aí, quando eu vi isso, eu fiquei na dúvida. Por que a gente ainda emite o certificado pelo IMA e não pelo SINIR? Fiquei pensando. E aí concluí que tem uma parte dessa portaria que diz que existiria um prazo para que os dois sistemas fossem meio que integrados. Então, assim, eu não fui atrás da informação, mas muito provavelmente o IMA conseguiu integrar o sistema estadual nosso com o nacional, e aí por isso que a gente emite esse certificado pelo IMA. E também tem outro motivo. Os nossos resíduos gerados aqui na UFSC, eles são destinados em Blumenau. Então, esse resíduo ele não chega a passar para outro estado. Então, eu não precisaria, a princípio, de um MTR que valesse em todo o território nacional. Tendo um MTR que vale para dentro do território estadual, com um documento emitido pelo órgão ambiental estadual, a princípio é suficiente. Estamos cumprindo a legislação, né? Aí tem outra resolução que trata de outra coisa importante também, que é a do CONAMA, essa 430,
que fala sobre o lançamento de efluentes. E essa legislação é importante porque é ela que diz que a gente não pode pegar o resíduo e jogar na pia, tá? Porque o que acontece? Quando a gente tem um resíduo, mesmo que ele tenha sido neutralizado, tratado, não oferece mais risco, ele pode ser descartado na pia se ele estiver ligado à rede coletora de esgoto, porque ele ainda vai passar por um tratamento da empresa que faz o tratamento de esgoto. Se não, o resíduo só poderia ser liberado se ele seguir essa legislação aqui do CONAMA que prevê tu lançar algo diretamente num corpo d'água, tá? E a gente sabe que os resíduos da UFSC e de qualquer outro lugar não se enquadram muito bem nessa legislação. Tá? Então, é mais para vocês ficarem ligados que muitas vezes a gente faz coisa dentro dos laboratórios, né? O professor fala, o técnico fala, não é nem por maldade que eles acham que estão fazendo algo errado, mas às vezes a pessoa não sabe, a gente também não sabia dessa questão da ligação na rede de esgoto, mas só para vocês terem noção de que a gente tenta, mas algumas coisinhas ainda a gente tem que ajustar na UFSC, né? Para que isso esteja certinho dentro da legislação. E aí, algumas características de qualquer coisa que tu vá lançar diretamente no corpo d'água, que prevê na legislação, é o quê? pH entre 5 e 9, temperatura inferior a 40 graus, né? E não deve também, o receptor não deve ser de 3 graus na zona de mistura. Efluentes oriundos do serviço de saúde estão sujeitos a exigências estabelecidas na seção 3 da resolução e ser lançados em rede coletora de esgoto, rede coletora de esgoto sanitário conectado à estação de tratamento, né? E aí, então, seria, no caso, lançado após esse tratamento especial. Então, tudo isso está previsto nessa resolução aqui do CONAMA, tá? E aqui eu botei mais de ilustração, tá? Tem algumas coisas que são previstas que podem ser liberadas diretamente em corpos d'água, por exemplo. Então, tem uma lista aqui grande na resolução que fala desses produtos, mas vejam que a quantidade é ridícula, né? Até porque vocês podem pensar, sei lá, vamos dar um exemplo, mas o meu laboratório descarta exatamente isso, então eu posso jogar na pia? Não, por quê? Você sabe quanto que o laboratório do lado descarta? Está indo para o mesmo lugar. Então, assim, não é um laboratório pode descartar isso aqui, não. É tipo tudo que está indo para aquele lugar. Então, obviamente, a gente nem tem muito como considerar essas condições aqui para fazer um descarte direto, né? E aí, o que mais? Ele fala também da tratamento de esgoto, né, para ser lançado direto. Eu acho que isso está copiado do... Não é após o tratamento. Agora me confundi, mas repete ali as condições, né, que para poder lançar diretamente num corpo d'água, né? As condições de lançamento estão relacionadas na seção, pode ser aplicado ao sistema de tratamento de esgoto, e aí tem que seguir os critérios do órgão ambiental. Então, tem dúvida, dá uma olhada no CONAMA, mas assim, o que a gente usa em laboratório dificilmente vai poder ser descartado diretamente em corpo d'água. Aí, além do pH e da temperatura, também fala de outras características, né? Desaeração, sólidos grosseiros e materiais flutuantes virtualmente ausentes e sólidos em suspensões totais, eficiência mínima de remoção de 20% após a desarenação. Então, são todas as características que o resíduo teria que ter para poder ser lançado diretamente no corpo d'água. Bom, e aí, agora a gente volta uns passos atrás no sentido de classificação. Essa normativa da ABNT, ela também é bastante importante no sentido de classificação dos resíduos, tá? E em alguns lugares vocês vão encontrar esse tipo de classificação ao invés da classificação da Anvisa. Por quê? Como eu comentei, a Anvisa ela é mais para resíduos de saúde, apesar de ser a legislação que a gente adota aqui na UFSC para os resíduos dos laboratórios. Mas a ABNT, ela classifica um pouco mais grosseiramente, vamos dizer assim, os resíduos em duas classes. E uma dessas classes é subdividida, né?
Então, a classe 1 seria resíduos perigosos. Então, tudo que a gente tem de resíduo perigoso, quando a gente vai falar de ABNT 10.004, é classe 1. E o que for resíduo não perigoso, aí vai entrar como classe 2. E aí essa classe 2 é separada em resíduos não inertes, que é a classe 2A, e resíduos inertes, que é a classe 2B, tá? Aí ela traz ali que os resíduos perigosos, né, apresentam periculosidade, característica apresentada por muito resíduo em função da sua propriedade física, química ou infecto-contagiosa, e daí ela oferece risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doença, aumentando seus índices, e riscos também ao meio ambiente, tá? Quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. Então, vejam que, apesar de classificar de formas diferentes, os conceitos, né, que é trazido em cada uma dessas classificações, ele é bastante parecido, né? Não foge muito à regra, tá? Ah, tá aí a placa laranja. Agora vamos poder ter a figurinha direito, tá? Só que tá errado. Tá errado. Tem essa placa. Ah, não, é isso. Não tem Esse caminhão tá... Tá, vou usar isso de exemplo errado. Pronto. É que eu acabei não mudando esse slide. Então, gente... Eu acho que a placa... Eu não sei agora, não. É outras coisas. Enfim. Então, isso, na verdade, não... Ela entra também, além de entrar naquela resolução da NTT, ela entra nessas resoluções aí dessas normativas da ABNT, tá? Então, existem várias outras, além da ABNT 10.004, que trata da classificação dos resíduos, quais são os tipos de resíduos. A gente tem outras normativas da ABNT, que são aquelas ali, que elas tratam do transporte dos resíduos. Então, apesar de não ser a NTT, a ABNT também rege algumas regras para o transporte dos resíduos, né? Então, o que está falando ali? Ó, um conjunto de normas sobre os transportes terrestres de produtos perigosos. Então, o que acontece? De certa forma, essa lei está em conjunto com as regras da ABNT, tá? Da lei da ABNT, da ANTT, essa é a ABNT, da NTT, para saber como deve ser transportado esse resíduo, né? Então, o que ele fala ali? Ó, identificação para o transporte, manuseio, movimentação e armazenamento do produto, a terminologia utilizada, a ficha de emergência e envelope para transporte. Então, o veículo também tem que conter essa ficha de emergência, que ela é uma ficha resumida, né, das características aí e do que tem que ser feito em caso de acidente. Então, isso daqui também vai estar no veículo, porque daí, no caso de um acidente, imagina, o cara não vai puxar lá a ficha de informação de segurança de produto químico do resíduo para catar lá um por um para ver qual que é o risco que ele está tendo ali. Então, o caminhão já tem que ter isso, que é uma ficha meio que um resumo ali, em caso de acidente, o que tem que ser feito, né? Então, aqui está mostrando o caminhão, como a Paula mencionou, o que tem de errado nesse caminhão, tá? Tem de errado o quê? Se ele está com a placa laranja, que é aquela placa laranja ali que eu falei, as outras duas placas não são necessárias. Por quê? Porque a laranja já está incluindo tanto o risco ambiental quanto os riscos, quanto substâncias diversas. Então, nesse caso aqui, esse caminhão deveria ter só a placa laranja, tá? O que a gente conversou recentemente com o pessoal que trabalha na empresa que faz o transporte, o que eles nos falaram é que parece que a polícia rodoviária tem exigido o uso dessas placas, tá? Então, assim, a gente tem essa dúvida por que a polícia rodoviária exige o uso das 3 placas. Porque, a princípio, essa legislação da NTT exigiria só a placa laranja e dispensaria as outras, tá? Mas, então, quando vocês verem um caminhão identificado assim, fiquem alertas, né? Não cheguem muito perto, né? Evitem a aproximação, porque existem vários resíduos perigosos, tá? E aí também ilustrando aqui que essas normativas todas da ABNT estão prevendo como que tu deve embalar o teu resíduo para o transporte. E aí tem outra normativa da ABNT também, né? Para produtos químicos. E essa normativa, ela traz o quê? Terminologia, sistema de classificação de perigo, rotulagem e a FISP,
pessoal da Química deve conhecer já a FISPIC, né? Já ouviram falar, que é a Ficha de Informação de Produto Químico. Então, a FISPIC, ela é prevista em lei, tá? Então, todo produto químico, ele é, por lei, obrigatório ter essa ficha disponível na internet, inclusive. Só que, assim, a gente sabe que nem todas as fichas de informação de segurança de produto químico, elas são tão confiáveis quanto outras, né? Então, a gente ali na gestão de resíduos, a Shirley, que era a responsável antes de mim, ela sempre falava, gente, quando forem procurar uma FISPIC na internet, procurem sempre as da Merck. Aí ela falava, não é que eu estou fazendo propaganda, mas é que as da Merck geralmente são melhores. E, de fato, se vocês fizerem uma procura por uma FISPIC de qualquer produto e compararem as várias FISPICs, vocês vão ver que algumas têm mais informações do que outras, né? Algumas simplesmente lá no item que é obrigatório, tá assim, sem informações ou não disponível. E aí na outra tem a informação. Então, assim, tentem sempre encontrar a FISPIC que seja melhor, né? Com mais detalhamento, tá? E aí essa legislação, ela também prevê os itens que tem que ter dentro dessa ficha de segurança, tá? Eu não vou entrar em detalhe da FISPIC, porque a Paula vai falar isso bastante lá no curso de Químicos. Mas é importante vocês saberem que mesmo essa FISPIC tem previsto na lei como que ela deve ser, quais os itens que ela tem que conter. E aí, outra regrinha da ABNT que traz e prevê que o rótulo e a ficha com dado de segurança de produto químico, ela tem que ter esses símbolos aqui que são os pictogramas do GHS, tá? Então, esses pictogramas também a Paula vai entrar em detalhes com vocês nas aulas do curso de Químicos, né? Mas para vocês terem noção também que, de novo, né, o que a gente tem lá no rótulo dos resíduos químicos não é inventado da nossa cabeça para fazer vocês ficarem perdendo tempo preenchendo ficha. Isso tudo aqui, cada linhazinha, cada coisinha é previsto em legislação. E aí essa ABNT, ela está falando, então, justamente da necessidade de ter aí esses pictogramas indicando o risco, né, de cada resíduo. E aí algumas outras, né, que tratam ali de equipamentos para emergência no transporte terrestre dos produtos perigosos, tá? Outra norma que traz classificação e detalhamento sobre as embalagens que têm que ser usadas para armazenar os produtos perigosos. E tem outra ainda, que era aquela que a gente estava vendo também do transporte terrestre, né? Que ela fala, então, da incompatibilidade química, né? Algumas incompatibilidades químicas a serem consideradas no momento do transporte dos resíduos. Bom, e aí a gente tem, então, que tudo isso que eu falei de novo, a gente tenta reduzir, resumir e trazer para vocês uma informação, principalmente no rótulo, na solicitação, que ela seja mais resumida, né? Mas por trás a gente está sempre de olho em todas essas legislações, como que a gente tem que fazer o transporte, como tem que acondicionar, tá? E a legislação, ela é chatinha, mas às vezes a gente realmente precisa consultar e precisa estar sabendo pelo menos aonde está aquela informação. Então, a ideia aqui é mais trazer isso, assim, o que tem em cada legislação, não para vocês decorarem, mas para vocês terem uma ideia de onde estão essas informações. Caso um dia vocês venham precisar, ou alguém venha questionar, vocês sabem, não, mas tá lá escrito que tem que ser dessa forma, né? E aí, nesse final aqui, é para frisar isso que eu tinha falado também, que é mais para ser informativo. Eu sei que é um assunto chato, mas vocês precisam ter essa noção, tá? Para vocês entenderem também um pouco o nosso lado, de estar lá enchendo o saco de vocês. E aí a Paula recebe lá uma solicitação que só diz solvente halogenado. E aí ela escreve e-mail, mas que solvente halogenado é esse, por favor? Porque a gente tem que saber se ele não é incompatível com outro que vai estar na mesma coleta, etc, etc. Tá? Isso tudo é a gente seguindo as normas. E são várias, como vocês viram. A gente nem esgotou, né? Eu trouxe algumas aqui, tá? E aí, por que gerenciar? Eu acho que a Paula já falou bastante disso, eu não vou também gastar tempo falando nisso, mas só frisando, então, que também previsto na lei, e aqui está na Constituição, tá?
o artigo 225 da Constituição, acho que quase todo mundo já ouviu falar desse artigo, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Pelo menos o pessoal da biologia, eu sei que já ouviu falar bastante desse artigo, não sei dos outros cursos, mas ele é bastante importante na Constituição. E aí, justamente frisando que a responsabilidade é de quem? A responsabilidade começa em vocês, vai até o reitor, passando por professor, técnicos e todo mundo envolvido nesse caminho, órgãos ambientais, então são todas as instâncias, tá? Todas as instâncias são responsáveis, sim. Se der algum problema um dia, Deus o livre, com o resíduo da UFSC, vai chegar até vocês também. Você queria perguntar? Não. Tá, não. Beleza. E aí, isso é frisado, vejam, né? Isso já vem desde a Constituição, mas ele é frisado, como eu tinha falado, na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, pela responsabilidade compartilhada, tá? Então, assim, é um pouco para assustar vocês, mas é mais para conscientizar vocês de o quão importante é no momento que vocês estão gerando resíduo ali, separar. É só esse ato de separar adequadamente no momento da geração, isso daí já é, às vezes, 90% do caminho. Vocês já estão garantindo que não, agora está separado direito. Daqui para frente, claro, a responsabilidade continua sendo compartilhada com vocês, continua. Mas aí, a partir daquele momento, a gente ali no transporte tem um pouquinho mais de responsabilidade, porque a gente já sabe o que está ali. Vocês já avisaram que aquilo ali é determinado resíduo, então é a gente que tem que ter mais atenção na hora de, vamos transportar assim, assado, põe perto disso, não põe perto daquilo, né? Então, assim, se cada um conseguir fazer a sua parte, lá no final não dá problema nenhum, como até hoje, graças a Deus, tem sido assim, tá? E aí, outras questões que não são da lei, né, assim, no papel, lei brasileira, mas que também são importantes, né, justamente vem da Agenda 21, da Eco 92. Então, todas essas reuniões, todas essas agendas, todos esses documentos, eles trazem também preocupação com essa questão dos resíduos, né, de produtos químicos, tóxicos e perigosos, tá? Então, a gente tem que trazer essa consciência ambiental também para a vida da gente e para o laboratório também, né? Quero esse daqui. Isso daqui é as sanções penais, né? Então, é previsto nessa legislação e nesse decreto, inclusive, algumas sanções penais que são, aí, no caso de causar poluição, ou então, no caso de fazer um manejo ou gerenciamento errado desses resíduos, né? Então, tudo isso também, como a Paula também já tinha levantado aquela informação, né, da multa, tempo de prisão, etc. Então, isso tudo está na legislação. E, claro, né, não é uma coisa assim que, sei lá, acontece com frequência e a gente nem quer que aconteça, mas existe a possibilidade, sim, de cada um de nós, ser responsabilizado legalmente por algo que tenha dado errado com esse resíduo, porque em alguma das etapas teve algum erro que poderia ter sido evitado, né? Aqui é só um resumo, então, tá? O que traz cada lei, porque afinal eu fiz uma salada mista, vocês devem estar confusos, né? Não entendendo mais nada. Mas, basicamente, a Política Nacional ela traz as definições sobre o gerenciamento e a gestão dos resíduos, tá? A RDC da Anvisa, ela fala da gestão e gerenciamento dos resíduos da saúde. A ABNT 10.004 classifica os resíduos como perigosos e não perigosos. A IN do IBAMA, número 13, traz a lista de resíduos sólidos, tá? E define aqueles que não são perigosos. A NTT, a NTT traz as regras de transporte. A lei estadual e a portaria do meio ambiente, ela fala da obrigatoriedade do MTR, e a resolução do CONAMA, ela trata das condições e padrões de lançamentos diretamente em corpos d'água, né? E aí teve aquelas outras que eu abordei, mas um pouco mais pinceladas. Isso daqui é mais um resumo para vocês terem, se algum dia precisarem consultar, e já sabem mais ou menos aonde encontrar a informação. Então, destinar corretamente o resíduo, a gente viu que é uma questão de lei,
mas principalmente a gente quer que se torne cada vez mais uma questão de cidadania, né? Eu acho que hoje em dia as gerações de agora, elas estão mais conscientes do que as gerações dos nossos pais com relação a isso, mas ainda tem muita coisa que a gente tem que ir melhorando, né? Então, pensar mais nessa questão é um bem comum, né, para todos, a gente conseguir fazer esse procedimento de forma adequada. Era esse o último slide. Gente, a gente ainda tem mais um tantinho, tá? Eu sei que é uma tarde inteira, fica um pouco cansativo, mas aí para não matar vocês, a gente vai dar uns... Que horas são agora? 4 horas. 4 horas. 15 minutinhos de intervalo, pode ser, para vocês darem uma respirada?